na entrevista que realizamos aqui nesta semana com o governador do distrito do Rotary, o Distrito 4700, e com um representante do Rotary Lajeado aqui, eles comentaram sobre um projeto inovador que estava sendo lançado, tinha sido lançado no início dessa semana, que chama Capacete Rosa. Achei o nome fantástico, o nome desse projeto, que é da Associação Marinês e que visa dar qualificação para mulheres trabalharem numa área que é muito importante, que é do setor da construção civil, de arquitetura e de muita construção que a gente tem aqui em Lajeado e arredores. Para falar sobre isso, nós convidamos a arquiteta e urbanista Angélica Silveira, que é a coordenadora do curso, e também com a educadora social e produtora de conteúdo digital da Associação Marinês, a Larissa Nonemacher, para falar sobre essa ideia, sobre esse projeto. Mas eu acho que a gente começa falando sobre a Associação Marinês, para darmos um norte, né? Quem é a Associação Marinês? Até já trouxemos aqui outras iniciativas de vocês na nossa programação, mas como chegaram também a essa idealização desse curso, uma coisa completamente diferente e inovadora aqui para nossa região. Larissa e Angélica, bem-vindas à Rádio Independente, boa tarde. Muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, e quando a gente chega em lugares assim, a gente percebe, né, Géli, que o nosso trabalho está acontecendo de uma maneira muito saudável. Então, quando as pessoas entendem o que a gente tem feito e reconhecem o que tem acontecido lá na Associação Marinês, a gente fica assim só sorrisos de verdade, né? A ONG, ela funciona já tem uns 3 anos, agora nós estamos com 2 anos completos de CNPJ. E o projeto inicial da ONG é emancipar mulheres, principalmente, né? Que as mulheres do bairro Santo Antônio sejam autônomas, donas de si mesmas, que elas se empoderem ao ponto suficiente de conseguir passar coisas boas para as famílias delas, né? Que levem para casa esse empoderamento, essa ideia, essa autonomia de uma maneira saudável e sustentável. Mas tivemos pandemia, que acabou mudando todos os nossos planos e de todo mundo, e durante 2 anos nós dedicamos muita energia e muita atenção para suprir uma demanda básica. O pessoal estava com fome. Então a gente passou muito tempo arrecadando alimentos, arrecadando leite e distribuindo e suprindo essa necessidade básica, né? E depois desse tempo de pandemia, a gente deu uma parada, uma descansada, uma reorganizada no sentido, bora, gente, vamos pensar de novo isso aqui. Vamos ficar nesse caminho assistencialista de continuar entregando o que precisa e que a gente consegue, mas não era essa a nossa vontade, não era esse o plano da Marinês, a idealizadora, que a gente homenageou ela, dando o nome da ONG, que era uma senhora que morava no bairro Santo Antônio, uma líder comunitária, uma preta, pobre, maravilhosa, que conseguiu transformar a vida de muita gente. Hoje estamos aqui trazendo o nome dela, né? E então, nossa ideia aquela frase clássica, vamos tentar ensinar essa galera a pescar. E a gente entende que o trabalho é o melhor projeto social. A gente tem 2 assistentes sociais, 3, agora a gente tem a Tati também, incríveis, e que com muito afinco se dedicaram para, junto com a Géli, construir esse projeto Capacete Rosa, que aí sim é voltado para o trabalho, né, para que elas consigam trabalhar. A Associação Marinês ela é específica a moradoras do bairro Santo Antônio. Atualmente a gente está inserido na comunidade do bairro Santo Antônio e sim, nós temos um cadastro hoje de cerca de 250 famílias, né, em nome das mulheres, mas e seus filhos. A gente é bastante ativa na comunidade quilombola, lá do loteamento 17, na comunidade indígena também a gente tem acesso. Mas a grande maioria das mulheres mesmo é do bairro Santo Antônio, do Jardim do Cedro e por ali. Além desse recolhimento de alimentos que você cita, que foi mais efetivo na pandemia, falar um pouquinho mais de quais ações são feitas, se tem encontros com essas famílias, como é que funciona o dia a dia na associação? Nós não temos uma sede física, né? Então a gente trabalha mesmo com projetos. Um dos projetos que a gente tem e que funcionou muito durante a pandemia foi a Cozinha da Tia Alice, que é a comida no lar, onde ela alimentou 400 crianças e alimenta, né? A Tia Alice, que volta e meia também é pauta Alice, aqui na Rádio Independente. A própria, é maravilhosa. Então, a gente dá o suporte para ela também, né? A gente tem o Move Mães, que aí sim assiste as mães e gestantes com crianças de 0 até 12 anos, e aí a gente tenta ajudar
com as necessidades básicas ali do universo materno-infantil, né? Fraldas, roupas, leite e o que for preciso para que essa família tenha o mínimo, né, de condição. Existe também o debut social, que acontece a cada 2 anos. Ele teria acontecido esse ano, mas também muito recente ainda, pós-pandemia, e o fator econômico, a gente pensou em reorganizá-lo para o ano que vem. Que aí, nesse momento, a gente se dedica para meninas de 14 a 16 anos, onde elas conhecem todo mundo fora do ambiente onde elas vivem, né? Elas fazem visita a Univates, a empresas, elas têm consultas médicas, onde a gente fala sobre saúde, sobre cuidado feminino, planejamento familiar e todas essas questões. Em alguns momentos também a gente tem a Org dos Guris, que é um movimento que a gente faz masculino, falando em masculinidade saudável, onde a gente orienta meninos de 14 a 16 anos ali, também para que a masculinidade seja preservada da maneira saudável que ela pode ser, né? Ajudando eles também com currículo e prospecção de mercado de trabalho. Então, diariamente, a gente vive em contato com elas, elas têm um grupo de WhatsApp, onde elas mesmas agora estão bem autônomas e fazem trocas, né? Eu tenho isso para doar, eu estou precisando disso. Então, elas conseguem já fazer essa troca entre elas mesmas. Vamos então falar do projeto Capacete Rosa. Essa ideia ela já vinha lá no início, a pandemia atrapalhou, ela surgiu mais agora, vocês estão vendo a demanda, né? E por que escolher essa área, justamente, a gente fala, Lajeado é um canteiro de obras, né? A gente vê em muitas construtoras, muitas imobiliárias, muitas empreiteiras, a gente vê obra para tudo que é lado e falta mão de obra qualificada. A gente volta e meia escuta os empresários falando sobre isso. Foi baseado nisso, talvez até pela Angélica ser da área, né? Arquiteta, ter percebido isso e também para dar uma oportunidade, talvez numa área aí que tenha a falta de mão de obra que talvez vai dar um futuro interessante para essas mulheres. Como é que surgiu essa ideia? Então, boa tarde a todos. Essa ideia, na verdade, ela já vem há bastante tempo, assim, porém sempre tinha alguns obstáculos, né? E um deles foi a pandemia, realmente. Quando eu procurei a Lari, né? Primeiro foi para o movimento do Move Mães, mas eu não sou mãe, e eu pedi para ela se uma pessoa que não era mãe poderia ajudar em alguma coisa, né? E ela prontamente gostou da ideia e a gente trabalhou um pouco sobre a sede do Move Mães lá dentro da comunidade. Daí, com a pandemia, atrapalhou tudo. Esse projeto da sede, ele está pronto. Ele já está pronto o projeto, ele já está tramitando na prefeitura, sim, mas sem detalhes ainda. A gente... Falta verba também para fazer ele acontecer, né? E daí, então, pensando assim no que poderia se fazer de diferente, ligar a construção civil a essa comunidade, a gente pensou em profissionalizar, né? E eu participo de vários grupos de mulheres, onde a gente se fortalece como empresárias, né, na cidade. E eu vi que era uma oportunidade, né, de profissionalizar mulheres, fortalecer elas e trabalhar esse lado social, né? Então, eu estudei na Federal de Pelotas, fiquei algum tempo por lá, participei de vários projetos sociais que a universidade estava inserida dentro de uma comunidade, que era muito legal, porém, ele era muito mais voltado a dar coisas, dar um projeto, ajudar a buscar um material de construção, mas faltava a questão da mão de obra. E nisso eu pesquisei em Porto Alegre. Hoje tem um grupo que trabalha já com a ideia do Capacete Rosa. Não é bem esse nome, mas é algo parecido. E elas já formaram 5.000 mulheres para atuar na construção civil. E então, fui a fundo assim, pesquisar mais sobre isso. É um projeto que tem em várias capitais do país já. E ele é muito interessante porque, realmente, a mulher ela tem algumas habilidades diferentes das dos homens, né? E a construção civil não é só força, ela não é só masculina, né? Ela tem todos os acabamentos, todo esse detalhe. Então, a gente pensou num curso, nesse primeiro momento, que vai mostrar um universo para elas, onde a gente vai dar 6 ofícios que elas vão aprender ao longo de 12 encontros, que isso vai dar mais ou menos uns 6 meses de atividades. Encontros quinzenais? Em blocos quinzenais, aproximadamente 160 horas aula.
Nesses encontros, então, elas vão aprender técnicas de segurança do trabalho. Elas vão ter um nivelamento de português e matemática, porque a gente entende que elas têm que ter um mínimo de escolaridade ali até 4ª, 5ª série, e a gente vai fazer um nivelamento, porque tu tem que ter essa aptidão, né? Abrir uma trena, puxar, medir, fazer soma, né? Às vezes conversar com o teu cliente, então a gente vai fazer esse nivelamento. A gente vai, então, o primeiro módulo vai ser o de servente de pedreiro, onde a gente vai ter um mestre de obras que vai fazer todo esse acompanhamento, vai ensinar elas na prática o que é as atividades de um servente de pedreiro. Também elas vão ter, nesses encontros, sempre uma aula teórica. A nossa ideia é de manhã passar a parte teórica e à tarde, então, ir para a parte prática. Depois elas vão ter carpintaria, uma noção de elétrica, hidráulica, revestimentos e pintura. Então, esses são os módulos dos ofícios. Depois disso, a gente ainda vai ter uma aula de ética e precificação e vamos fazer um estágio com elas. Esse estágio, a ideia é pegar algumas unidades familiares dentro lá da comunidade que estão em situação, assim... De risco, né? De vulnerabilidade extrema, né? Isso aí. E pegar umas três famílias que vão ser beneficiadas e elas atuarem dentro dessas residências, aplicando todo aquele conhecimento que a gente forneceu para elas ao longo desse período. Claro que com uma supervisão de um mestre de obras, que daí é parceiro nosso, né? Que vai lá junto com nós fazer essa atuação. A Angélica fala do nome do projeto, né, Ricardo? Quem nos acompanha na live no Facebook pode perceber que não é só o nome. Ela e a Larissa estão usando realmente os capacetes rosas. No rádio não é possível visualizar, mas aí fica o registro também. O pessoal lá na live consegue perceber. Só pedir para você reforçar quem é que pode, então, participar e quantas vagas ainda estão disponíveis. Então, a gente abriu o número de 20 vagas para esse primeiro projeto, né, o projeto piloto dessa iniciativa. Quem pode participar são moradoras do bairro que são cadastradas na Associação Marinês, que já recebem algum auxílio de alguma forma da Associação Marinês. Também é legal ressaltar assim, que ao longo... Quem não é pode se inscrever ainda. Não, na verdade... essas mulheres a gente já tem essas alunas, a gente já as conhece, a gente já conhece a situação prévia e a ideia nunca é apenas o momento do curso, a gente tem sempre o pós, então nós vamos acompanhá-las depois de formadas, né? São mulheres desempregadas ou que querem mudar de área? Tudo isso. 90% das mulheres que nós atendemos hoje, elas são mães solo. Então, a ideia é que elas tenham essas noções básicas, esses conhecimentos básicos, para que elas mudem o ambiente em que elas vivem, para que elas tornem o lar delas, ou melhor, a casa delas, em um lar, em que o espaço em que elas habitam esteja melhor. Que elas tenham a desenvoltura de poder fazer as coisas para elas mesmas, né? E para que a família, para que os filhos, vendo a mãe atuante nesse formato, já consigam perceber, opa, olha só, minha mãe está aí num ofício que é legal, posso aprender com ela, posso aprender também, posso ajudar ela. Assim a gente entende que a comunidade muda, né? Legal. E tem quantas vagas ainda? Ou? Então, nós já temos 14 inscritas, né? Então, a gente vai ficar mais 2 semanas aberto as inscrições para que elas possam nos procurar, né? A ideia também, assim, de que, num primeiro momento, era delas entenderem e aprenderem a fazer coisas para elas e para a comunidade que elas estão inseridas, né? Para a vizinha, ou daqui a pouco, vendo a oportunidade de trabalhar fora, poder cobrar por esse serviço, né? Pequenos concertos, trocar uma lâmpada, arrumar uma tomada, fazer uma pintura,
porque muitas vezes elas ganham material, porém não sabem aplicar e não tem dinheiro para pagar uma mão de obra. Então, por isso que a gente tentou, assim, abranger várias áreas dentro da construção para que elas possam realmente aprender. E cada uma que a gente vê que é um potencial para uma área ou outra, a gente também vai tentar fazer um encaminhamento para ela ganhar um pouco mais de aperfeiçoamento naquilo que ela se identificou mais. E a ideia é que seja um projeto piloto inicial, mas que depois tenha sequência. Todo ano ele tem uma sequência. A gente tá com o horário meio apertado, mas rapidamente vai ter um processo de formatura também, né? Vai ter uma formatura. A ideia pelo cronograma é lá pelo dia 14 de abril do próximo ano. Todas elas também vão ganhar uma maletinha, onde elas vão, em cada módulo, ganhando as ferramentas. Rosa a maletinha, não? Vai ser rosa. Tem que ser, né? E é importante, né? Porque não adianta saber fazer e não ter a ferramenta para fazer. Isso aí. Então, a gente vai dar para elas, então, ao longo de todo o curso, o material necessário para elas ir a poder trabalhar naquele ofício que está sendo aprendido. Primeira aula é quando? Dia 13/10. Dia 13 de outubro, tem Isso pouco aí. mais de um mês aí pela frente, então mais 2 semanas para as pessoas buscarem, aquelas que já são cadastradas, né, na Associação Marinês. Meninas, parabéns pela iniciativa, que legal esse tipo de projeto, o trabalho que vocês já desenvolvem, mas acho que esse aqui realmente merece um destaque, é dar a condição para que as pessoas não fiquem apenas recebendo aquele alimento ou aquele valor, mas que elas mesmas consigam buscar o seu alimento, buscar a sua fonte de renda. Sensacional mesmo. Parabéns, acho que é por isso que Lajeado e região se desenvolve tanto por entidades, por pessoas como vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria deixar aqui minha consideração final de agradecer ter esse espaço e nós estamos abertas para parceiros. Hoje a nossa busca não é por vagas, a gente entende que a gente vai preencher as vagas. A nossa busca é por parceiros, né? Empresários, pessoas do meio da construção civil, materiais, a gente vai precisar de material, a gente vai precisar de areia, a gente vai precisar de brita, a gente vai precisar de tijolo, várias coisas que a gente vai precisar durante todo esse período do curso. Nós temos uma verba inicial para começar, mas a gente ainda não tem a verba toda. Então, quem quiser, se sentir confortável, pode nos procurar, que a Associação Marinês e o Projeto Capacete Rosa estão aí dispostos a fazer bastante coisa acontecer. Alô, empresários de Lajeado e Eu tenho região. certeza então. que não vai faltar. Não vai faltar, porque eles a todo momento falam que necessitam disso e vão ser certamente grandes parceiros dessa É isso iniciativa. aí. Muito obrigada. Muito obrigada.